Saudações, saudações. É um prazer ter você aqui, de verdade. Aqui nessa aula a gente vai conversar sobre um problema muito comum, mas muito comum dentro da sociedade, que é a sociedade 50-50, que é a sociedade em que ambos os sócios têm poderes iguais. Ou seja, o risco de empate é enorme. O risco de uma decisão nem ser aprovada nem ser desaprovada é enorme, porque os dois sócios têm o mesmo poder societário. Essa configuração, essa organização de sociedade, comumente é chamada de sociedade burra. Por que sociedade burra? Porque é uma sociedade em que, de fato, não anda para frente, nem anda, entre aspas, para trás. Ela fica estagnada, travada pela ausência de um poder majoritário que diga para onde é que a empresa deve ir, para onde as decisões, qual é o melhor sentido para a tomada de uma decisão. Então, o primeiro ponto de recomendação é nunca se organize em uma sociedade 50-50. Busque se organizar ou com uma maioria para você ter o poder majoritário nas decisões, ou busque, de fato, se organizar numa minoria, se protegendo de algumas questões, como, por exemplo, de diluição. Se não for possível você se organizar, ou de fato a negociação force vocês a se organizarem como 50-50, busque ter um mecanismo de saída dessa sociedade, um mecanismo de fácil saída, porque no fim das contas, se a empresa travar, um compra o outro e vida que segue. Isso é a chamada cláusula shotgun. Ou seja, se você decidir, sabendo do risco, entrar numa sociedade 50-50, se antecipe e inclua um mecanismo de venda forçada, né, de compra e venda recíproca das cotas, e inclua uma cláusula shotgun. Como é que a cláusula shotgun funciona? Funciona da seguinte maneira. Houve uma divergência, ou seja, houve um empate em que não conseguiram desempatar, né? Não chegaram num consenso depois de algumas reuniões. Então, havendo essa divergência, um sócio diverge do outro, qualquer um dos sócios pode acionar essa cláusula, que diz o seguinte: o sócio que aciona a cláusula, coloca suas cotas à venda e diz o preço. E o outro sócio diz se compra ou vende. O sócio que aciona a cláusula, ele está incentivado a não colocar um preço muito alto. Se ele colocar um preço muito alto, o outro sócio vai dizer, tá bom, me compre, estou saindo. Porque no fim das contas ele vai ganhar muito dinheiro em troca do patrimônio que ele tem hoje. E se, por um acaso, o sócio que colocou as cotas em oferta colocar um preço muito baixo, ele vai ser facilmente comprado, porque o outro sócio vai olhar e vai dizer, tá bom, então eu compro suas cotas. Entendeu? Então, no fim das contas, há uma resolução e um incentivo claro para que o sócio que aciona a cláusula coloque um preço justo, que seja competitivo e que coloque o outro sócio para pensar e, de fato, para refletir, seja uma difícil decisão se ele vai comprar e se ele vai vender. Desse modo, ao final, só existirá uma única pessoa dentro dessa sociedade, porque a outra vai ter vendido suas cotas. Então, basicamente, a gente utiliza desses mecanismos para salvar uma sociedade 50-50 de um empate. Uma outra questão mais grave ainda é quando a sociedade 50-50 é feita com um dos sócios sendo o único administrador dentro do contrato social. E aí você corre o risco de criar um reinado para esse único administrador. Por que, Kim? Porque esse único administrador, apesar dele ter 50% da sociedade e o outro que tem os outros 50% não vai estar na administração, né? Que só tem um único dos sócios como administrador, mas ele vai poder tomar todas as decisões de administração. Lembra da governança, em que existe a sociedade e a administração? E como na sociedade existe o empate, no fim das contas ele vai poder tomar as principais decisões. E se o contrato não limitar os seus poderes, o sócio com os que tiver dentro da administração, mesmo tendo 50%, vai conseguir tocar a empresa praticamente sozinho, causando um conflito iminente e uma espécie de reinado,
porque no fim das contas, apesar dele ter 50%, ele vai ser o único administrador. Então, nesses casos, se você negociar uma sociedade 50 com 50, além de incluir uma shotgun, se você tiver um dos sócios como único administrador no contrato, inclua mecanismo de destituição desse sócio administrador ou de substituição dele ou de a sua alçada como co-administrador em administração conjunta dentro do contrato social para impedir esse reinado, principalmente se ele estiver praticando algum tipo de conduta que seja suspeita dentro da administração, com algumas movimentações e não esteja cumprindo com os seus deveres de prestação de contas e transparência. Então, é uma alternativa para que o sócio que não está na gestão, não está como administrador dentro do contrato social, possa criar incentivos para tirar o sócio administrador, o único administrador do contrato social, e se autoeleger ou pelo menos se colocar como co-administrador dentro do contrato social e competir ali de igual para igual dentro da administração, principalmente se for uma boa empresa. Do contrário, vai restar a cláusula shotgun para ele acionar, se for o caso. Perfeito? Então, no fim das contas, gente, a recomendação que fica preferencialmente não façam sociedade 50-50. E se o negócio tiver que acontecer dessa maneira, a preocupação de fazer um bom acordo é iminente, porque senão o negócio vai travar, porque o risco de haver empate, de haver desalinhamento é muito alto entre duas pessoas sempre concordarem com tudo, é muito difícil e no fim das contas o empate é quase certo e aí acaba travando a empresa. Beleza? Um forte abraço. Vamos em frente.